Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco nesse instante. Vamos dar início e continuidade aos nossos estudos através do Livro dos Espíritos, que hoje nós vamos ver a lição 4, Influência do Organismo. Vamos ver a pergunta 367. O espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? A resposta dos espíritos. A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. A pergunta 368. As faculdades do espírito se exercem com toda a liberdade após a sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumentos. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Pergunta 368A. De acordo com isso, o envoltório material seria um obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? E os espíritos respondem, sim, e bastante opaco. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito, a de uma água lodosa, que tira a liberdade de movimentos do corpo nela mergulhado. Pergunta 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. A pergunta 370. Pode-se induzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o das faculdades morais e intelectuais? A resposta: não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, queridos irmãos, nós vamos ao entendimento que nos coube trazer para todos nós essa noite. E que nesse instante a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. O tema é bastante oportuno, principalmente para aquelas pessoas que se dedicam mais à vaidade e ao culto do corpo. Entretanto, nós podemos ver que os espíritos amigos reforçam a importância desse instrumento, valoroso em nosso desenvolvimento. Não devemos ter excessos de qualquer natureza. Nós, espírita, devemos cultuar nosso corpo, tornando-o mais saudável e mantendo a saúde sempre boa. Devemos ir ao médico, estar sempre com as nossos remédios, né? Tomar aqueles que necessitam de tomar os remédios, fazer tudo o que realmente manda a medicina. Não podemos deixar nosso corpo para segundo plano, pois ele é o vaso e que serve de instrumento para o nosso espírito, que guarda o nosso espírito. E é assim que as pessoas nos veem, né? Que as pessoas não podem ver o nosso espírito, mas veem o nosso corpo. Então, nós devemos preocupar, sim, com a beleza, porém a saúde deve vir sempre em primeiro lugar. Sacrificar a saúde em função de aparência é um gesto muito perigoso e que beira ao suicídio. E ao contrário, deixar-se sem cuidados, tomando menos saudável,
está realmente levando ao indivíduo, ou nós mesmos, né, desenvolvemos uma baixa autoestima. E muitas vezes, quando baixa essa autoestima, a gente se sente feio, né? E se sente culpado também por estar tendo esse sentimento. Porque a sabedoria, ela está no equilíbrio. Não podemos deixar os sacrifícios da beleza e também não deixar o descaso do desamor a si mesmo. Nós temos que aprender a nos amar. Porque não é nenhum e nem outro que nós vamos conseguir vamos dizer assim, tirar esse desamor de dentro de nós. Devemos estar sempre em harmonia conosco mesmo, com o corpo saudável e com toda a energia que podemos ter, para podermos viver com intensa alegria no nosso coração. O espírito, ele se utiliza do corpo, tornando-o como sua morada, e assim ele o molda e prepara o corpo desde o momento em que vai reencarnar. O espírito interfere no nosso desenvolvimento desde o feto, né? E conforme seja o nosso grau de adiantamento. Conforme o nosso grau é o que vai ser moldado, né? Nosso corpo está sendo moldado pelo espírito, através do espírito. Aí, muitas vezes, nós viemos para cá com o chip, né, dizendo que nós não vamos ter um braço, que nós não vamos ter uma perna, ou que nós vamos ter um braço nas costas, como eu já vi, ou que nós vamos ter vários defeitos, mas ele já vem moldado. Nós trazemos para cá essa memória, vamos dizer assim. E nós vamos obter nossos corpos melhores na medida que pudermos alterar o que a genética básica nos impõe. Teremos meios de escape de corpos menos habilitados, tão maior seja o nosso desenvolvimento espiritual. Então, quanto maior for o nosso aprendizado, melhor será o nosso desenvolvimento. Resumindo, o corpo é atributo que o espírito evoluída molda ao seu desejo. O oposto, entretanto, não é verdadeiro. O corpo não fará o espírito melhor. Ele pode nos iludir por um tempo, mas por pouco tempo. Nós tivemos diversos corpos, diferentes, em sexos diferentes, em diferentes escalas sociais, através das nossas reencarnações. Ora mulher, ora homem, ora desencarnamos como criança. Então, nós viemos com várias roupagens. Nós podemos melhorar nossas aparências através das cirurgias plásticas, exercícios físicos ou até mesmo com dietas, né? Ir a academias, ficar bombado, né? Barriga de tanquinho. Podemos escolher como queremos ficar na nossa fisionomia. Isso tudo pode parecer importante para algumas pessoas, aquelas pessoas que gostam, né, de cultuar o seu corpo. Mas o importante mesmo é procurarmos melhorar os nossos valores, sermos mais bonitos em espírito, né, individualmente em espírito, porque somos espírito. Mas o corpo, nesta fase da nossa evolução, participa e impõe facilidades e também impõe dificuldades, principalmente através das doenças. Ele é um companheiro de jornada que devolveremos ao planeta que nos emprestou. E é por isso que ele deve ser respeitado. Em nosso corpo existem milhares de princípios inteligentes que participam desta evolução conosco. Sim, é difícil falar sobre isso, mas nós temos.
vários, né? Vários amiguinhos que vivem conosco. Muitos são programados para serem criados junto com o nosso corpo. Então, quando nós devolvermos o nosso corpo à terra, à mãe terra, esses bichinhos ficarão lá também. E também, nosso corpo é tão inteligente que nós não prestamos atenção nas nossas células como elas estão trabalhando. E quais aquelas que aquelas, principalmente aquelas células que gerenciam a nossa energia, que nos dá energia suficiente para a nossa manutenção e reprodução. Por exemplo, nós temos as bactérias em nossa flora intestinal e estomacal, que nos auxiliam na digestão de alimentos. E nem por isso nós damos ordem para ela que ela possa fazer esse trabalho. Porque Deus fez o nosso corpo e os nossos amiguinhos que vivem conosco a sabedoria. Nosso coração bate sem nós precisarmos dar nenhum comando. E temos também muitos vírus, né? Sendo que muitos deles nos fazem adoecer, mas sem intenção formal disto, que faz parte da evolução de cada ser, principalmente esses seres, né, que vivem conosco. Hoje nós estamos, né, passando por essa dificuldade, essa pandemia, esse vírus que está aí na nossa vida, que nos tirou tanto e que nos trouxe também muitos ensinamentos, que não somos melhores nem piores que ninguém. E que esse vírus, ele não vê classe social, ele não vê cor, ele não vê nada, ele simplesmente está levando embora muitos irmãos nossos. E nós somos responsáveis por essa habitação, essa hospedagem de milhares e milhares de princípios inteligentes em desenvolvimento em nosso corpo. Então, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo a mais. A gente não pensa neles, né? Quando nós estamos vivendo normalmente. A gente esquece que nós temos esses vírus, né? Esses hospedeiros conosco. Porque nós temos que pensar que sim, que é tudo emprestado. Nosso corpo, tudo que tem nele é emprestado. E que nós vamos ter que devolver tudo ao planeta. Esse planeta que nos acolhe neste momento, nesta roupagem. E quando nós desencarnarmos, esse corpo, esse vaso vai ser quebrado, ele vai ficar aqui. Mas nós levaremos conosco o maior dos valores, a experiência, o aprendizado. Esse sim, nós levamos. O resto vai ficar aqui. E este desenvolvimento é o que viemos buscar aqui. E devemos fazê-lo da melhor maneira que pudermos. Por isso, nós devemos amar, cuidar dos nossos corpos, devemos sentir bem e bonitos. Devemos nos tornar uma pessoa saudável, por mais que sintamos menos bonito, por mais que olhemos no espelho aquele dia que nós não estamos bem. Nós vamos dar um sorriso para nós, vamos nos cumprimentar, porque é a primeira pessoa que nós vemos quando acordamos, somos nós. Nós olhamos no espelho e nos vemos. Então vamos sorrir para ele. Bom dia, como você passou a noite? Você passou a noite bem? Então, vamos sim alegrar com o nosso sorriso. Vamos alegrar com o que Deus nos deu, com essa aparência que temos neste momento, nesta encarnação. E vamos cuidar do nosso corpo da mesma maneira que cuidamos da nossa alma. A sabedoria, com S maiúsculo, está no equilíbrio do corpo e da alma. Tem aquele ditado, né? Mente sana, in corpore sana. Agradeço a todos por esta oportunidade e que possamos sempre estarmos aqui novamente
levando esse pouquinho de ensinamento a todos os nossos irmãos queridos. Que todos estejam bem e que possamos estar aqui na próxima aprendizado. Que assim seja, graças a Deus.